Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus se faça presente entre nós. Neste momento, damos início à palestra doutrinária da Casa da Fraternidade, na cidade de Simões Filho, aqui na Bahia. É uma felicidade este momento que estamos vivenciando juntos. Agradecemos desde já por esta oportunidade e emanamos o nosso abraço, a nossa saudade destes irmãos queridos que fazem parte dessa casa espírita. Para iniciar as nossas atividades, vamos realizar a prece. Querido Jesus, amigo dos nossos corações, reunirmos-nos em Teu nome é felicidade máxima. Agradecemos imensamente por esta oportunidade, onde mais uma vez o Teu Evangelho, com primazia e beleza, nos conduz os corações para mais um momento em que juntos vamos refletir sobre os Teus ensinamentos, ensinamentos que são atemporais, que nos dão vigor e certeza do caminho do bem. Abençoa cada um de nós que estamos nos nossos lares, separados fisicamente, mas vinculados pelo coração, pelo pensamento, pelo intuito positivo da fraternidade cristã. Fica conosco, amigo de todas as horas, sempre. No último dia 5 de maio, a livraria Espírita Alvorada, que é a Leal, publicou o livro Vidas Vazias, a autoria de Joana de Ângeles e a psicografia de Divaldo Franco. E o médium, oportunamente, até mesmo no lançamento, ele chegou a relatar que esse livro vem sendo psicografado há cerca de mais ou menos um ano, ou um pouco mais. E ficamos a refletir quando recebemos esta obra e começamos o estudo e a leitura, as reflexões, ficamos a imaginar como a benfeitora, diante da sensibilidade, diante da sua maternidade, diante do seu cuidado para conosco, se debruçou antes deste momento que nós estamos vivendo, para nos trazer mensagens tão elucidativas, que nos confortam o coração, mensagens que proporcionam uma clareza, uma lógica, um momento de reflexões profundas, mas de muita consolação aos nossos corações. E nesse livro encontramos uma mensagem específica, a mensagem 26, que é intitulada Comportamento Espírita, e que quando estávamos lendo um trecho dela, lembramos de uma reflexão trazida por Jesus. O trecho é o seguinte, a benfeitora fala assim: quando o ser humano resolver-se por abandonar as sombras afligentes das paixões exaustivas e desgastantes, pairará nos altiplanos da aventura, triunfando sobre si mesmo. Logo quando nós lemos a primeira expressão, quando o ser humano resolver-se por abandonar as sombras, quando lemos esse trecho, lembramos daquela passagem que a gente encontra lá no capítulo 16 em Mateus. Em verdade, é um trecho que está presente no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, que são os 3 evangelhos sinóticos, né? Que são aqueles que encontram passagens descritas que estão comuns aos 3 e que seguem mais ou menos uma mesma linha. Essas passagens se repetem dentre estes evangelistas, por isso são chamados evangelhos sinóticos. Uma passagem que a gente encontra em Mateus, como essa aqui, a gente vai em Lucas, em determinado capítulo e versículo, encontra, em Marcos também. O único evangelho que assim não é considerado é o de João. Ele difere um pouco, ele é um evangelho mais sentimental, é um evangelho mais do coração e traz uma linha que não segue muito
algum ponto histórico ou alguma característica de ordem dos acontecimentos. Então, João é mais emotivo, enquanto que os outros seguiram uma cadência e faz deles uma conexão e por isso serem chamados de sinótico. No capítulo 16 de Mateus, que em Marcos é o capítulo 8 e que em Lucas é o capítulo 9, nós encontramos no versículo 24 a seguinte expressão narrada pelo evangelista, tendo sido de expressão de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No versículo posterior, 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Quando lemos esse trecho, que fizemos a conexão com a abordagem de Joana, ficamos a pensar no que é que o Mestre quer nos propor. Se nós quisermos ir depois dele, que neguemos a nós mesmos, tomemos da nossa cruz e aí sim o sigamos. Que significado teria essa negativa? Porque o Mestre, que veio trazer o Evangelho, que veio trazer a Boa Nova, a todo momento nos propõe vida, a todo momento nos propõe um crescimento pessoal, um avanço sobre nós mesmos, uma proposta de transformação e de realidade, mas valorizando a nós mesmos, valorizando a vida. E como ele diz que para que a gente possa segui-lo, ir após ele, nós teríamos de negar a nós mesmos. E aí no versículo 25, quando fala que aquele que buscar a si mesmo vai se perder, mas aquele que perder a sua vida em nome dele vai avançar, vai vencer. Aí é que constatamos que este negar a si mesmo é bastante profundo. E o Mestre traz isso em seu Evangelho a nos convidar ao desprendimento de algumas coisas que nós damos elevada importância, que tem significado expressivo para nós, mas que se faz necessário negar para que consigamos apreender a profundidade do Evangelho. É como se essas coisas, quando elas estão presentes em nós, quando elas fazem parte da nossa realidade, elas nos impedem de enxergar o Evangelho in natura. Nos impede de enxergar com naturalidade a proposta de Jesus. Então, quando ele fala isto, é como se ele nos propusesse um desenvolvimento de uma atividade pessoal de autoconhecimento, de nós tentarmos perscrutar o que há em nós e que realmente tem mais primazia. É como se Jesus dissesse: nega o próprio ego, não no sentido de escamoteá-lo, não no sentido de evitá-lo, mas no sentido de silenciá-lo para educá-lo a fim de que nós consigamos segui-lo. Porque, como diz a benfeitora, no momento em que nós conseguimos iluminar aquilo que está oculto, aquilo que nos são as sombras, e sombra não é aspecto unicamente negativo, sombra é aquilo que nós desconhecemos, que está em nós e que desconhecemos, tanto o positivo quanto o negativo. Todas as vezes que iluminamos este campo desconhecido nosso, nós conseguimos avançar para uma realidade profunda que transcende a nós mesmos. Mas quando ficamos presos a aspectos da materialidade que nos conduzem a esse estreitamento de visão, de sensores, onde nós reduzíssemos as nossas vidas unicamente à percepção do que nos é material, ou aquilo que nós trazemos como grande relevo, nós nos perdemos. E é isso que Jesus nos fala logo no capítulo 16, versículo 25, na transcrição do evangelista Mateus. E aí a gente começa a pensar, o que poderia nos afastar deste amadurecimento, ou desta busca, desta ida ao encontro de Jesus? O que poderia nos afastar deste seguir Jesus? E olha que o Livro dos Espíritos, na sua questão 625, apresenta como o modelo e guia da humanidade Jesus.
E aí a gente pensa, tem as duas grandes paixões, isso a gente já sabe e já conhece muito, né? Do orgulho e do egoísmo. Aí a gente pensa, tem muito isso, tem o orgulho e o egoísmo. Mas elas são gigantes, então elas são quase que intransponíveis. Mas o orgulho e o egoísmo, eles têm ramificações. E eles vão se expressando como ramificações de forma sutil, discreta. E que se nós tivermos a acuidade de percebermos as habilidades que o orgulho e o egoísmo dispõem para nos fazer cair em suas armadilhas, nós vamos conquistando este poderio sobre nós mesmos. Porque segundo os 2 versículos de Mateus, o 24 e o 25 do capítulo 16, quando Jesus pede para nós negarmos a nós mesmos, é para que nós ganhemos a vida real, a vida verdadeira. Não a vida de ilusão, não a vida de subterfúgios e condições, mas a vida real, a vida da imortalidade. Tomarmos conta da nossa imortalidade ou sermos senhores da nossa imortalidade significa darmos este salto de significação e de educação sobre nós mesmos. Então, quando o mestre nos convida a esta negativa, é uma reflexão que ele nos faz. Ele coloca como condição. É como se a gente pensasse, meu Deus, eu quero seguir Jesus, mas ele coloca como condição. Então, tem uma condição para isso, eu estou atrelado a esta condição porque faz parte de um processo natural. Para que eu possa enxergar a verdade, ou para que eu possa querer e desejar mergulhar nesta verdade, eu preciso me libertar daquilo que me impede alcançar essa verdade. Para que eu siga o caminho que é Jesus, ele é o caminho da verdade e da vida, para que eu siga esse caminho, eu preciso me libertar dos pesos que eu carrego e que faz com que eu me arraste ao longo da estrada e não consiga dar o valor exato àquilo que precisa ser feito, nem a importância necessária àquilo que precisa ser descoberto. E aí nós ficamos a pensar o que é que poderia ter mais primazia quando o assunto é Jesus. O que é que ele pode querer dizer ou fazer com que nós alcancemos nesse negar a nós mesmos? A gente vai negar para que a gente alcance o quê? Que vida é essa que ele nos propõe? Quando nós olhamos a sua moralidade, ela é indiscutível. Ninguém discute, e isso o nosso codificador colocou lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz que sobre as predições, sobre os milagres, sobre os fatos históricos, as pessoas divergem, a humanidade pode divergir. Mas em relação à moralidade do Cristo, não há divergência. As pessoas podem se antipatizar ou simpatizar, mas elas não podem dizer que a moralidade do Mestre possui aspectos que são questionáveis ou que são aspectos duvidosos. Porque ele é o grande homem que veio ao planeta Terra dividir a história não só física, social e da humanidade, mas também para dividir as nossas histórias, para dividir o nosso antes e o nosso depois, para nos trazer valores significativos para os quais nós temos um real dever na dedicação do nosso tempo, da nossa busca, da nossa vontade. Então é indiscutível que ele seja este manancial de conquistas, de avanço, e ele nos propõe a construção do reino dos céus em nós. Ele é rei e o reino dele não pertence a este mundo, e este reino é o que ele nos propõe para ser erigido em nossos corações, para ser alavancado em nós. E ele dá caminhos, propostas, mas resume a sua própria doutrina na construção máxima, quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é interessante, porque quando a gente olha amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é a tradução do amor, é o sentimento maior chamado amor. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, encontramos
nas instruções dos Espíritos, a lei de amor, e na primeira parte escrita por Lázaro, nós identificamos aquela sua frase célebre de que toda a doutrina de Jesus se resume no amor. Se a gente quiser traduzir ou tornar mais compreensível de uma maneira geral, o amor resume toda a doutrina de Jesus. E lá ele descreve que no início nós passamos por uma experiência de instinto, que avançando nós temos as sensações e que mais depurados alcançamos o sentimento. E aí este sentimento que Lázaro traz sendo o amor é o grande mote, o grande objetivo da encarnação do Cristo. Porque ele, como representante da segunda revelação, veio nos trazer o amor como a forma, o meio de realizar a libertação sobre nós mesmos e a construção deste reino dos céus em nós. Mas para que alcancemos o sentimento e possamos visualizar o seu conceito, nós precisamos buscar um estágio anterior. Antes dos sentimentos, existe algo que é mais orgânico em nós, que são as emoções. Todas as vezes que somos colocados diante de situações externas que nos provocam reflexos internos, ações, mesmo aquelas que não são muito bem refletidas ou aceitas por nós, nós estamos diante das emoções, que são fatores externos que provocam, que estimulam uma área específica do nosso cérebro e que traz ao exterior efeitos, reflexos. E que, quando nós não estamos muito bem educados para com estas emoções, quando nós não temos a consciência daquilo que nos emociona de tal ou qual forma, temos a tendência de apresentar de logo, transparentemente, as nossas reações. E às vezes isso pode machucar alguém, ferir alguém ou até mesmo trazer um inconveniente para nós mesmos. Quando falamos das emoções, encontramos as emoções primárias. A alegria, a tristeza, o medo, a raiva, são emoções primárias. E é da condição do ser humano ter as emoções. O fato de sermos seres humanos, nós temos as emoções. Então não dá pra gente dizer, eu não sinto medo. Eu não sinto raiva, eu não fico triste ou eu não tenho alegria. Todos nós passamos por estas emoções, que às vezes estão desencontradas em nós por uma ausência nossa de percepção daquilo que... Quais são os fatores exteriores que nos provocam determinada emoção? Então, à medida que nós vamos conhecendo estas situações e nos observando, vamos educando os nossos comportamentos para que consigamos não externalizar aquilo que adveio e vem. Uma coisa é nós vivenciarmos a emoção, outra coisa é todo mundo saber da emoção que nós temos ou da emoção que nós sentimos naquele momento. Então vamos supor, nós estamos na casa religiosa, seja ela qual for, da nossa crença, nós somos espíritas, né? A Casa da Fraternidade é um centro espírita, mas pode ser qualquer casa religiosa. As casas religiosas, elas trazem em si um respeito daqueles que estão ali presentes para todo o cultivo que se faz a proposta da religião, de religar o ser a Deus. Então são ambientes que nos propõem um silêncio, uma concentração, uma reflexão mais amadurecida, porque se predispõe a ser uma conexão nossa com o alto. Então o ambiente já predispõe isso. Então imagina que a gente está na casa religiosa nossa e a gente recebe uma ligação. E a ligação, a gente está no intervalo de uma atividade ou outra, né, entre um culto e um estudo, e de repente a gente recebe uma ligação. No momento que a gente recebeu a ligação, a pessoa, o interlocutor, aquele que está falando com a gente, nos traz uma notícia que não é nada boa e que provoca em nós uma raiva. A gente vai poder gritar, esbravejar, fazer um escarcéu na casa religiosa? Poder pode, mas não nos convém.
Como diz o apóstolo Paulo, nem tudo que é lícito me convém, nem tudo que me é lícito me convém, né? Nem tudo que pode ser feito deve ser feito. Então a gente vai procurar fazer o que naquele ambiente? Pelas regras do ambiente, pela situação que o ambiente nos propõe, a gente vai tentar se controlar, lidar com aquela raiva e não simplesmente externalizar, porque vai ter efeitos que a gente talvez depois também não se sinta bem com aqueles efeitos que dali advierem. Então são estes cuidados, essas necessidades de observarmos não só o ambiente, mas esse ambiente pessoal e o ambiente da coletividade. Então a gente pode não estar numa casa religiosa que tem essas estruturas, mas a gente pode estar no meio da rua, na sociedade, e acontece uma colisão, por exemplo. 2 carros colidem. E aí a pessoa vai levantar como? Está com raiva e levanta do volante de qualquer forma, abre a porta de qualquer maneira, como nós tivemos a oportunidade de presenciar há uns 3 anos mais ou menos, de 2 senhoras que colidiram no trânsito, e na minha frente, na frente das minhas filhas, na frente ali de todo mundo, uma senhora levantou a mão para bater na outra. Imaginemos isso, porque ela estava dotada de raiva. Mas acima disso, ter raiva é comum? É comum. É possível, né? Necessário até, faz parte da organicidade humana. Mas isso é preciso ser feito daquela forma, externalizar a raiva daquela maneira. Então, todas as vezes que vamos observando os momentos que ficamos tristes, aquilo que nos traz alegria, vai nos ajudando nesse processo de percepção interior. Porque nós vamos entendendo quando a nossa alegria está muito eufórica, quando a nossa tristeza está muito deprimida. E aí nós vamos percebendo, será que isso não é um sinal de depressão? Será que isso não é um sinal de pensamentos ou de comportamentos depressivos? Esta alegria eufórica demais não pode estar mascarando uma outra realidade? E aí, conhecendo as emoções, percebendo quais são as situações que nos tiram do sério, ou que nos deixam tristes, ou que nos deixam alegres ou com medo, nós vamos vencendo a nós mesmos e entrando numa seara de respeito. Respeito para conosco, respeito para com o próximo. As emoções são essenciais para que nós entendamos os sentimentos. Porque o sentimento nada mais é do que o fruto do que a emoção nos trouxe. E o sentimento é capaz de gerar novas emoções e assim por diante. Ou seja, se nós temos uma emoção de alegria, aquela emoção de alegria fica gravada em nós e isso vai se originando no mais profundo, até mesmo inconsciente nosso, como um sentimento. Que sentimento é esse? De felicidade. Um sentimento que é mais amadurecido, que vem de uma emoção positiva, a depender da circunstância, e que traz um sentimento que é positivo. Mas o contrário também acontece. Às vezes nós somos submetidos a uma raiva e aquela raiva se transforma em mágoa, em ressentimento, em ódio. E estamos a guardar um sentimento, entre aspas, de ódio. E aí nós vemos que o sentimento nada mais é do que o aprofundamento das consequências que nós aurimos das emoções que nós vivenciamos. Então é algo mais profundo. E às vezes a gente diz assim, eu não guardei mágoa não. Eu não guardei mágoa não, que nada. Não passou isso não tem nada disso para comigo. Eu consigo vivenciar diante da mesma pessoa, o que quer que seja, eu não guardei mágoa dela. Aí quando aí passa um tempo, a gente é colocado de novo diante da pessoa que nos fez algum mal, que nos agrediu de alguma forma. E aí surge aquele incômodo interior, que faz com que a gente queira estar afastado. Aquele incômodo não é mais a raiva ela é explosiva. A raiva, ela é intempestiva. Esse incômodo que parece estar sedimentado, que faz com que a gente queira ficar fugindo, que queira ficar se escondendo, é um sentimento que não nos faz bem. É um sentimento que já evoluiu para um ressentimento, talvez para um ódio, a depender da situação. Então, e esse sentimento, de outro lado, vai trazer novas emoções. Porque quando a pessoa aparecer novamente diante de nós, nosso coração palpita,
a saliva escapa da boca, as mãos ficam trêmulas e suadas, demonstrando uma aversão, demonstrando uma proteção corpórea, emanando emoções a partir de um sentimento que nasceu de uma emoção inicial e que agora demonstra repulsa, que demonstra um afastamento. Então, olha como é importante a gente compreender as emoções para que a gente possa passear pelos sentimentos. Mas por que quando a gente falou de ódio, a gente falou sentimento entre aspas? É porque tem um conceito trazido pelo espírito Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, que diz que, em verdade, o ódio ele não existe, porque ele simboliza um amor adoecido. Reflete o espírito Joana de Ângeles, reflete a benfeitora. Se todos nós somos oriundos do amor de Deus, nós possuímos em nós a centelha divina, logo, nós temos em nós o amor. O ódio que advém posterior, ele é oriundo de alguma emoção, de alguma mágoa, de algum ressentimento, de algo que aconteceu na vida de relação que maculou o amor, como se tornasse nebulosa a presença do amor. E com aquele empeço em relação ao alcance do amor, tem-se o ódio. Nós gostamos muito de uma obra que lemos recentemente até. É uma obra da Lavra de André Luiz, chama-se Sexo e Destino. Os irmãos devem lembrar as obras de André Luiz, que é A Vida no Mundo Espiritual, a coleção, né? Muito especial, de muito estudo pelas casas espíritas. E esse é um dos livros preferidos entre os livros de André Luiz, que eu considero, né? Para mim é um dos melhores. E chama-se Sexo e Destino. A primeira parte foi psicografada por Valdo Vieira e a segunda parte foi Francisco Cândido Xavier. E nesse livro, os irmãos que já leram hão de se lembrar que tem uma personagem que se chama Moreira. Moreira é aquilo que a gente poderia chamar de obsessor. A qualificação dele, no contexto histórico do livro, né, no enredo do livro, é como se ele fosse o obsessor. E aí nós vemos a perseguição dele, a gente percebe o interesse dele por Marita, que é uma personagem do livro, uma das personagens centrais do livro, e a gente vê o pai dela, que é Cláudio, sendo influenciado por Moreira, que está no além-túmulo. Moreira vai influenciando, obsidiando, imprimindo em Cláudio ideias, objetivos para que ele vá ao encontro de Marita e atinja os objetivos de vingança, de ódio, de desdita que ele, Moreira, almeja, que ele objetiva. Tudo bem. O enredo vai passando, ele vai fazendo as investidas dele, vai alcançando os objetivos, mas tem um momento em que Marita sofre algo físico, que não é provocado diretamente por Moreira, nem pelo pai de Marita. Ela sofre um atropelamento e ela está entre a vida e a morte no hospital. Félix, que é um benfeitor principal desta obra, ele vai à residência de Marita, modifica até essa parte é lindíssima, adequa a sua forma perispiritual de apresentação e de condição energética para que não crie embaraços ou questionamentos de Moreira e bate na porta mesmo, né? Porque ele ali se encontra como dono da casa. No âmbito espiritual, ele comanda aquela casa e ele acha que mais ninguém adentra. Mas os espíritos benfeitores se fazem presente apesar dos obsessores não conseguirem enxergar. Mas nesse momento, Félix queria fazer-se presente. Bate a porta, Moreira pergunta quem é e ele diz, olha, eu estava passando e vi que a moça que reside aqui, ela sofreu um grave acidente. Ele descreve a moça a ponto de Moreira entender que é Marita e ele sai enlouquecido, deixa tudo, não se importa com mais nada, se coloca no leito do hospital e ali, naquele momento, ele chora copiosamente, ele fica sensibilizado e à medida que a narrativa vai conduzindo, ele vai vendo que os benfeitores espirituais têm técnicas
para aproveitarem todo tipo de energia vital de Marita, para que a vida dela seja preservada, mesmo que por poucos instantes, porque identificava o benfeitor a utilidade disto, e realmente foi muito útil, não só para ela, mas para os que estavam em seu entorno, por conta de necessidade de perdão, de libertação, de várias coisas que precisavam ser deslindadas antes dessa viagem de Marita de retorno ao mundo espiritual. Então eles estão se utilizando de técnicas de aproveitamento dessas energias que estavam ali, doando as suas energias, e Moreira se aproxima e começa a se interessar em aprender a forma pela qual aquele procedimento é realizado, porque ele também queria realizar. Nessa hora, nós nos perguntamos sempre, né? Mas ele não estava fazendo de tudo para prejudicar ela? Mas ele não a odiava? Mas ele não queria o mal dela? Por que agora esta preocupação? E meus irmãos, tem uma cena muito linda. Tem um momento em que Moreira, por questões do próprio enredo da história, afasta-se do hospital e um outro espírito assume aquele papel que ele já estava fazendo, que ele aprende a fazer, os benfeitores permitem que ali ele esteja, ele vai doando a sua energia para Marita e Marita recebendo com toda a adequação. E aí ele precisa se ausentar, outro espírito vai fazendo isso, e quando ele retorna, os benfeitores dizem assim, olha, é essencial que você tome o seu posto, porque este que está aí, ele está desempenhando o papel, mas é como se fosse o pé no sapato novo. Como é que é o pé no sapato novo? Serve, mas faz calo, traz incômodo, a gente não fica bem à vontade, não é da mesma forma. Então o benfeitor diz assim, é como se você fosse um sapato velho. E aí ele novamente assume o seu posto de trabalho e segue, e a cena é lindíssima. Nós sempre que lemos choramos, nos emocionamos, porque é muito linda, é a demonstração de que o ódio não é um sentimento em si. Ele é realmente o amor que adoeceu. Porque algo que aconteceu fez com que aquela pessoa, e ali no exemplo que nós demos, o Moreira, tivesse raiva, mas ele não queria, no fundo, ele não queria que existisse qualquer prejuízo a ela. Tanto que ele investe de todas as formas para ver o bem-estar e transforma-se. Mas eu não vou contar porque o desfecho é perfeito, o livro é maravilhoso e mesmo que a gente já tenha lido, vale a pena reler, eu sempre que posso faço isso, porque é algo especial reviver aquelas cenas tão lindas, tão instrutivas e tão doutrinárias. Pois bem, então quando o espírito Joana de Ângeles fala de que o ódio em verdade é o sentimento do amor que adoeceu, ela nos traz a reflexão do que é que nós estamos fazendo das relações para com os outros. Corroborando o espírito Joana de Ângeles, Lázaro, na mensagem citada, a evolução que ele coloca é instinto, sensação e sentimento. E como ele está traçando a lei de amor, o sentimento máximo é o amor. Então ele está colocando na postura mais alta o conceito de sentimento e atrelando a expressão sentimento a amor. Não é que não possam existir outros, mas os outros ou estão desfocados do amor ou são expressões menores deste máximo sentimento. Em termos de conceito, neste livro que também gostamos muito, Espiritismo de A a Z, organizado pelo irmão querido do coração, Geraldo Campetti Sobrinho, é um livro que traz palavras de A a Z, como se fosse um dicionário, e que a gente vai encontrando conceitos dessas palavras mescladas de vários livros que foram, aqui tem diversas fontes, diversas obras foram pesquisadas e catalogadas aqui. Então, quando nós fomos buscar o conceito de sentimento, nós encontramos assim, é o sentimento que plasma e define a personalidade intrínseca do homem e o dirige paulatinamente para a perfeição. Perceba, se dirige para a perfeição, aqui já traz o conceito de sentimento sendo algo elevado, sendo algo superior, sendo algo que a gente precisa observar como uma proposta de alcance, como também traz o espírito Lázaro, como também traz o espírito Joana de Ângeles. Quanto mais o sentimento se aprimora, mais o homem se eleva moralmente, diminuindo a distância que o separa de Deus.
E buscando esse conceito, nos lembrou a questão 725 do Livro dos Espíritos. Quando na resposta os Espíritos dizem que o sentimento, ele traz uma sensibilidade a Deus, todo sentimento que eleva a Deus as almas. Olha que lindo! Que Deus fica sensível, ou seja, sensibilizado a todo o sentimento que eleva as almas a Ele, Deus. E aí a gente começa a perceber que é esse caminhar, que é essa proposta de busca, de cada vez mais, paulatinamente, indo ao encontro de algo que se estabelece como fonte, como necessidade, como manancial, mas que nos apresenta uma consequência e efeitos daqueles que são os nossos esforços, daqueles que são as nossas construções. Então, quando o Espírito Joana de Ângeles fala e traz o sentimento como sendo algo máximo, e resumindo no amor, e resumindo a doutrina de Jesus, como Lázaro faz, no sentimento amor, nós começamos a refletir sobre a importância de cuidarmos dos nossos sentimentos, de nós prestarmos a atenção em quais são os sentimentos que estamos construindo, quais são as propostas que estamos realmente valorizando, que estamos realmente observando e que estamos dedicando nosso tempo. No livro Vidas Vazias, no capítulo citado, a benfeitora nos ajuda a refletir sobre isto. Ela diz que quando nós prestamos a atenção no Evangelho de Jesus, ele ilumina todo o nosso interior. E iluminando o nosso interior, propõe a saída e a libertação nossa daquilo que nos prende, daquilo que nos traz amarras. Então a benfeitora coloca o Evangelho como o sustentáculo, mas também como a bússola, como o direcionador, para que consigamos fazer este processo, que é um processo de educação. Esse processo de amadurecimento do sentimento, este processo de engrandecimento do amor dentro de nós é um processo de educação. E como processo de educação, é um processo de aquisição de hábitos, de buscarmos hábitos em substituição a hábitos que antes estavam presentes. Então, quando ela falou aquela frase de que quando o ser humano resolve-se por abandonar as sombras afligentes das paixões exaustivas, ela também mostra que todas as vezes que nós decidimos por hábitos que são salutares, nós vamos nos desprendendo dos hábitos anteriores e dando o salto nessa educação do sentimento, nessa conquista pelo sentimento. Também é de amor imbatível ao amor a expressão da benfeitora quando diz que nós somos capazes do aprendizado de absolutamente tudo. Nós podemos aprender tudo, inclusive a amar. Então ela diz em Vidas Vazias, capítulo 26, que ela chama, curiosamente, de comportamento espírita. E ela diz assim: das ações habituais frívolas e irresponsáveis, deve-se passar para aquelas de natureza positiva, geradora de bênçãos, porque é resultado de reflexões saudáveis e bem articuladas no conhecimento novo a respeito do existir. E aí ela traz duas situações que ela exemplifica e que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos. As nuvens perturbadoras da suspeita contumaz e da desconfiança a respeito do próximo devem diluir-se ao entender-se que a evolução é programa para todos, que se alcança mediante significativos investimentos de autorrenovação e interesse legítimo pela integração nas paisagens do bem. Então, o primeiro ponto que ela nos chama como reflexão de mudança de hábito é a forma como nós olhamos o nosso próximo. E como nós temos, como diz o Evangelho também, aquele hábito de enxergar o argueiro no olho alheio e não ver a trave que comporta a nossa própria realidade, de apresentarmos o julgamento para as ações do outro e não identificarmos em nós, faz com que nós
deixemos a compreensão e a indulgência de lado na convivência. E nós passamos a nutrir a partir de coisas que são às vezes mínimas, melindres tão significativos, que se transformam em rancores. E por que não dizermos em cânceres? Não estamos a falar unicamente dos cânceres materiais e físicos, que esses são oriundos, sim, e qualquer enfermidade é oriunda de uma história nossa espiritual, seja do passado, que vem com as características impressas no aspecto congênito e faz com que a nossa marca genética traga as enfermidades que serão instrumentos de libertação, ou aquelas que advêm no curso da nossa atual existência, que são originárias das nossas causas realizadas neste presente contexto, de abusos, de ausência de cuidado e de percepção diante da nossa própria história. Então, a partir destas enfermidades físicas, ou melhor, as questões espirituais originam estas enfermidades físicas. Mas quando falamos cânceres, falamos no sentido amplo que esta palavra pode trazer, como sendo algo que pode se espraiar dentro de nós, como um sentimento negativo que nos toma. E quando nós vamos ver, não existe mais tempo, nem espaço, nem lugar para que nada se modifique dentro daquele ser por estar envolto numa monoideia, o que se chama autoobsessão. Porque foi tomado partindo de uma emoção que originou um sentimento e que se cristalizasse dentro de si essa realidade una. E por que não há tempo nem espaço? Porque o que quer que aconteça não modifica o interior cristalizado do sentimento daquele que se permitiu estar imerso neste câncer, o câncer do egoísmo, do orgulho, da raiva, do ressentimento, da mágoa, e que faz com que nós adoeçamos espiritualmente, permitindo autoobsessões e reflexões em nós que, como o espírito, nós somos espíritos e ficamos adoecidos, imprimimos também ao corpo físico, somaticamente, as doenças, as enfermidades como consequências. Então, todas as vezes que não permitimos a compreensão, o perdão, o desprendimento de algo que venha a não trazer cargas maiores e pesadas ao nosso interior, nós nos enveredamos nesses julgamentos e dificultamos a convivência. Então, cristalizamos sentimentos. Apartamo-nos, como a benfeitora nos diz, com perturbações de suspeitas contumazes. A todo momento, suspeitando deste ou daquele, porque alguém nos feriu, por alguém nos fez mal, e não nos permitirmos pensar o que a benfeitora nos convida, de que todos estamos na mesma realidade, na mesma expressão de aprendizado, tentando e buscando formas alternativas de superação. Se nós estamos tentando acertar e em alguns momentos nos equivocamos, ao outro cabe a mesma prerrogativa. Ele se equivocou e às vezes a gente diz, se equivocou porque quis, porque não tomou cuidado, porque não observou, enquanto que às vezes estava buscando acertar, estava tentando acertar e fazer algo de superação em relação a si mesmo. Então ela destaca que nós nos prendemos a essas situações e não há tempo nem lugar porque carregamos para onde vamos, pode passar o tempo que for e nós estamos imersos naquela mesma realidade. Como vemos relatos de muitos espíritos nas reuniões mediúnicas que chegam e falam sobre fatos que já aconteceram há mais de 30 anos e falam numa atualidade, como se fosse o tempo presente, inseridos na mesma monoideia, que só faz com que estejam imersos em sentimentos que lhes trazem doenças psíquicas e espirituais. Ela destaca um outro ponto. Os temas deprimentes do dia a dia, responsáveis ou decorrência do pessimismo e desencanto egóico, tornam-se pesada carga mental, que cede lugar à reflexão sadia e às conversações edificantes
abrindo campos luminosos para a vivência alegre em todas as horas. Olha a dica que a benfeitora nos dá. Aí já não está mais na relação para com o outro, necessariamente, mas o que aquilo vai repercutir dentro de nós. E nós estamos em um momento bem assim, onde as notícias se desdobram e se apresentam constantemente, onde ouvimos constantemente anúncios sobre o panorama que estamos vivendo, sobre o momento em que estamos vivendo. Nós vivemos esta pandemia, esta provação que é coletiva e que traz uma reflexão a todos nós, sem exceção. Mas os meios de comunicação, as mídias de modo geral, as redes sociais, trazem uma grande quantidade de informação. Nós temos de estar informados sobre as coisas que nos circundam à atualidade? Sem dúvida. Mas para isso também exige uma ponderação, também exige um cuidado, também exige uma atenção para que não nos percamos, para que não estejamos a dar tempo e significado muito expressivo a essas situações que precisam ter um cuidado ao nosso olhar. Então as informações são importantes, a realidade que estamos vivendo é muito difícil, mas a forma como substituímos as emoções que nos advêm, educando as emoções, faz toda a diferença para que arquivemos sentimentos educados e elevados. Então é muito comum se ouvir falar nos tempos atuais, no momento agora, de um certo receio, de um certo medo e às vezes uma ausência de esperança, às vezes uma ausência de fé, enquanto que a proposta para esse momento é exatamente o contrário. É exatamente intensificarmos a nossa fé, é engrandecermos a nossa esperança. É diante de tudo que advém, com lentes que estão viciadas pela forma da expressão ou pela forma de que se apresenta a notícia, nós tenhamos, com a lente do amor, do cristianismo, da bondade, esta percepção de transformar e de trazer ao nosso interior aspectos que são diferentes, para que consigamos apresentar valores. A benfeitora diz que todos nós que já visualizamos o Evangelho como forma de bússola, dedicamos o nosso tempo à conquista dos valores morais. Vamos observar com um certo cuidado aquilo que deve ser apreendido por nós como característica de evolução, de aprimoramento, de engrandecimento. E fazendo de tudo o que seja necessário para que o amor esteja em nós, para com o outro, e naturalmente, como um formato de gratidão e de respeito para com Deus. No capítulo 16, que começamos a nossa conversação trazendo, a partir da frase da benfeitora que nos suscitou lembrar deste capítulo do Evangelho de Mateus, que é o capítulo 16, versículos 24 e 25, a primeira parte é o mestre pedindo para que nós neguemos a nós mesmos. E que quando visualizamos o versículo 25, entendemos que este negar a nós mesmos é educar as nossas emoções, os nossos sentimentos, é avançarmos sobre as paixões que são o orgulho, o egoísmo e as suas dissidências, para que consigamos estar superiores ou nos exercitar em superioridade em relação a eles. Negar tudo aquilo que seja de aspecto ilusório, meramente material, estreito, limitado nas condições físicas ou que perecem, para que consigamos ganhar a vida. E ganhar esta vida é ganhar a vitória sobre nós mesmos, é conquistarmos a nós mesmos, é conseguirmos fazer esse processo educacional que exige de nós disciplina, que exige de nós coragem, que exige de nós pensamento, reflexão, que exige de nós meditação e que nos convida a permanecermos sempre em vigilância. Vigilância para observar aquilo que nos advém de dentro e que é nosso, que nos pertence, e aquilo que nos é proposto de fora e que às vezes nós aceitamos por encontrar um respaldo, uma ressonância interior. Então, coisas que nós falamos sobre a sociedade estar violenta, preconceituosa, sectarista,
observarmos qual o impacto disso em nós, de que forma nós temos ou não atitudes deste viés, porque a sociedade ela é formada por nós, que somos seres individuais, que temos um pouco de violência em nós e que quando exteriorizamos, contribuímos para que a sociedade esteja um pouco mais violenta a partir da nossa violência. E assim vai em todas as características. Se é real para o que não é positivo, também é muito real para o que é positivo. Então, se a gente consegue externalizar o amor nas nossas relações menores, a sociedade também sente o amor e é somado com outras formas da expressão deste sentimento e isso torna a sociedade melhor. Ela engrandece com tudo isso. Então, a vigilância vem como aquela instrução de Jesus. Orai e vigiai. Para que não estejamos desatentos, para que estejamos despertos, como disse Buda, ao ser questionado sobre a sua elevação. Por que o Senhor é tão tranquilo assim, questionava o discípulo? Por que o Senhor é tão tranquilo? Por que essa paz? O Senhor é superior? Ele disse não. O Senhor é diferente? Ele disse não. E o que o Senhor faz? Ele diz assim, eu estou desperto. Estar desperto é estar atento. Estar atento não simplesmente a tudo que está ao nosso redor, mas principalmente ao que está em nosso interior. Estar atento aos nossos pensamentos. Estar atento àquilo que nós falamos e que às vezes a gente diz assim, eu não queria falar isso. Foi um ato falho. O ato falho é o que vem de dentro e que às vezes a gente não quer falar e que acaba falando. Numa intempestividade, numa invigilância, acaba falando. Mas é algo que pertence a nós. Então, essa vigilância é esse estar desperto, este estar atento àquilo que nós vivenciamos e que sentimentos são esses que estão mesclados em nós e que estão a nos envolver. Então, o mestre disse, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Tomar a cruz é irmos com as consequências dos nossos atos. A cruz, ela pode simbolizar nesta mensagem trazida pelo mestre as consequências dos nossos feitos. A cruz para ele simbolizou no olhar material um calvário, uma condenação, um suplício em que pese nós sabermos que nada havia que pudesse condenar o mestre. Não havia qualquer mácula, nem material, nem espiritual. Mas a via crucis simboliza uma expressão de sofrimento, mas de libertação rumo à imortalidade. Então, tomar a cruz é iniciar esta via crucis carregando o peso da nossa cruz, das consequências dos nossos atos, mas alcançarmos o final desta via crucis, da mesma forma que o Mestre, libertos dentro de nós assumirmos a nossa própria imortalidade, de sermos senhores dessa nossa própria imortalidade, que é a vida a que Deus nos concedeu. E aí ele diz, segue-me. Segui-lo é observar os seus passos. Observar o modelo e guia é identificar o que ele faria, o que ele fez, quais foram as decisões que ele tomou e trazermos para nós. E nisso a gente não pode duvidar. Nesse momento a gente não pode pensar, mas é Jesus e somos nós. Foi ele que nos propôs. Ou nós confiamos nele, ou nós não confiamos. Se confiamos nele, temos de confiar em nós. Porque ele disse para nós, como ensinamento, de que nós somos capazes, que nós podemos realizar. Então, se podemos realizar, acreditemos nele inicialmente, nem em nós ainda, nele. Se ele disse que nós podemos realizar, um passo depois a gente acredita em nós. Mas a gente acreditando nele já vai fazer com que nós neguemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e sigamos os seus passos. Deixando para trás um passado que não deve ficar toda hora voltando, que não deve vir a todo momento ao presente. O passado forjou o presente. O nosso presente é fruto da nossa história.
O futuro é uma simbologia, porque ele não está, ele vai sendo construído à medida que nós vivenciamos o presente. O futuro depende do presente. Não há que falar em algo lá à frente se aqui não está sendo construído algo para se viver lá na frente. Esse futuro, que é fruto destas nossas construções, ele vai ser venturoso, ele vai ser bem-aventurado se nós construirmos aqui as nossas bem-aventuranças. Se nós aqui fizermos o nosso caminho, seguindo este caminho que é de Jesus, pavimentado com a renúncia, com a humildade, com a caridade, com a fraternidade. Ele veio para nos propor esta libertação de nós mesmos, na construção do reino dos céus em nós, e tornou, dentro deste percurso, a ferramenta da caridade como instrumentalização para a nossa própria educação. Então, se nós queremos educar as nossas emoções, se nós queremos educar os nossos sentimentos, se nós queremos seguir o Mestre, porque ele é o nosso modelo e guia, tomemos a caridade como instrumentalização de tudo isso. Porque é verdade que fora dela não há salvação. E é a salvação de nós mesmos, em relação a nós mesmos. Salvarmos-nos disto que nos prende em correntes ao longo de tantos séculos, que teimosamente repetimos, mas que chegamos, no contexto atual, decididos a fazermos diferente, a construirmos uma nova história, a construirmos páginas novas deste capítulo lindo da vida, para que o nosso futuro seja venturoso, para que não adiemos nem posterguemos ainda mais aquilo que nos advém como naturalidade, como merecimento, um mundo de regeneração, após as provas e as aflições, as expiações aflitivas. Um mundo de regeneração, onde a fala do bem tem uma expressão maior, onde não há espaço para divisão, para desrespeito, para preconceito, para racismo, nazismo. Não há espaço. Há espaço para o amor, conquistado paulatinamente, como nós estamos fazendo, mas que precisa ser real. Precisa ser o tijolo a tijolo depositado em nós como fundação firme deste reino dos céus, que precisa ser renovado cada vez mais em nossos corações. Quando o Mestre fala, ele faz para que ecoe ao longo dos tempos a sua mensagem e que seja renovada nos nossos corações, para que ficasse marcada para todo sempre e ali não se perdesse. E desta forma, lembrando essa sua mensagem de negar a nós mesmos, de tomarmos da nossa cruz e seguirmos os seus passos, é que vamos agradecer por estes momentos. Estamos chegando aos instantes finais. Vamos fazer a nossa prece em gratidão a Jesus, por tudo que Ele nos faz, por tudo que Ele nos doa e pela sua presença. Amigos de todas as horas, gratidão por estes instantes que estivemos envolvidos em Teu nome, por todos que aqui estivemos juntos, pelas nossas famílias, mas também pelo mundo, por todos que nestes dias atravessam muitas dificuldades financeiras, de enfermidade, afetivas, fome e de diversas ordens. Amado Jesus, acalenta o coração de cada um, envolvendo-os e trazendo fé e esperança renovados. Gratidão, amigo, fica conosco sempre. Agradecemos imensamente aos amigos da Casa da Fraternidade por este convite especial, por esta oportunidade. Mandamos um abraço a todos, agradecemos a todos que estiveram aqui conosco, que deixaram suas mensagens carinhosas de estímulo, de companhia. Agradeço por esse momento e até uma nova oportunidade. Sigamos firmes, sigamos com Jesus, sempre olhando o Evangelho dele como um roteiro para as nossas vidas. Muita paz, um beijo enorme e fiquemos todos com Deus.
Até uma próxima!